Bom dia, meus alunos. Hoje nós estaremos fazendo revisão de verbos e neste vídeo vocês verão a conjugação dos verbos no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Façam a tarefa com bastante capricho e atenção. Tenham uma boa aula. No modo indicativo, o falante indica certeza, objetividade em relação ao fato que enuncia. O modo indicativo apresenta-se nos três tempos verbais: presente, pretérito, que é o mesmo que passado, e futuro. O pretérito é dividido em três: pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. O futuro é dividido em dois: futuro do presente e futuro do pretérito. Então, na verdade, o modo indicativo apresenta-se em seis tempos verbais: presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Só o tempo presente que não tem divisão. Agora vamos ver como se apresenta o modo indicativo em cada um desses tempos verbais. Você vai aprender a conjugar os verbos no modo indicativo e alguns dos seus usos nas três conjugações dos verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que não mudam o radical. Só para relembrar, a primeira conjugação tem a terminação em ar, a segunda conjugação tem a terminação em er e a terceira conjugação tem a terminação em ir. Vamos começar pela primeira conjugação. Vamos conjugar o verbo almoçar no presente do indicativo. Eu almoço, tu almoças, ele almoça, nós almoçamos, vós almoçais, eles almoçam. O presente do indicativo, ele é usado para indicar um fato que acontece no presente, ou seja, acontece no momento da fala. Por exemplo, eu almoço todos os dias na casa de minha mãe. O verbo almoçar no presente do indicativo foi usado para indicar algo que acontece hoje, no presente, e com frequência na vida do emissor. Agora vamos conjugar o verbo almoçar no pretérito imperfeito do indicativo. Eu almoçava, tu almoçavas, ele almoçava, nós almoçávamos, vós almoçáveis, eles almoçavam. O pretérito imperfeito é usado para indicar um fato passado, porém que não foi concluído, não foi terminado. Por exemplo, eu almoçava todos os dias na casa de minha mãe. O verbo almoçava no pretérito imperfeito do indicativo está indicando um acontecimento que ocorreu no passado, porém que por algum motivo foi interrompido e não foi concluído. Agora vamos conjugar o verbo almoçar no pretérito perfeito do indicativo. Eu almocei, tu almoçaste, ele almoçou, nós almoçamos, vós almoçastes, eles almoçaram. O pretérito perfeito é usado para indicar um fato passado já concluído. Então, diferente do pretérito imperfeito, que a ação não foi concluída, do pretérito perfeito, a ação já foi concluída, já foi terminada. O próprio nome já indica isso. Imperfeito, por exemplo, indica imperfeição, incompleto. Já perfeito indica completo, acabado. Por exemplo, almocei na casa de minha mãe. Apesar de não ter o pronome pessoal do caso reto ao lado do verbo, sei que almocei refere-se à primeira pessoa do singular, eu. O verbo almoçar no pretérito perfeito do indicativo indica que o fato aconteceu no passado e já foi concluído. Agora a conjugação do verbo almoçar no pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu almoçara, tu almoçaras, ele almoçara, nós almoçáramos, vós almoçareis, eles almoçaram. O pretérito mais que perfeito indica uma ação que já começou e já terminou antes de outra ação que já começou e também já terminou. Ou seja, no pretérito mais que perfeito temos dois fatos já concluídos, por isso é mais que perfeito. Veja no exemplo, ela já almoçara quando eu cheguei em casa. Na oração temos dois acontecimentos, ela almoçara e eu cheguei em casa. Perceba que esses dois fatos já aconteceram, estão no passado, já foram concluídos. Então temos dois tempos perfeitos. O verbo chegar está no pretérito perfeito do indicativo. Perceba também que ela almoçara aconteceu antes de eu cheguei em casa. Portanto, almoçar está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Agora vamos para a conjugação do verbo almoçar no futuro do presente. Eu almoçarei, tu almoçarás, ele almoçará, nós almoçaremos, vós almoçareis, eles almoçarão.
almoçarão. O futuro do presente é usado para indicar um fato que vai acontecer em um momento posterior ao que se fala, ou seja, indica um acontecimento que vai acontecer em um tempo futuro em relação ao momento em que se fala, que é o presente, por isso o futuro do presente. Por exemplo, almoçarei domingo na casa de minha mãe. O verbo almoçar no futuro do presente, do indicativo, indica uma ação que ainda vai acontecer, ou seja, vai acontecer no futuro em relação ao momento em que se fala. Vamos para o último tempo verbal no modo indicativo. Vamos ver a conjugação do verbo almoçar no futuro do pretérito do indicativo. Eu almoçaria, tu almoçarias, ele almoçaria, nós almoçaríamos, vós almoçaríeis, eles almoçariam. O futuro do pretérito é usado para indicar uma ação futura em relação a um acontecimento no passado. É o futuro em relação ao momento passado, por isso futuro do pretérito. Veja no exemplo: eu almoçaria no restaurante se tivesse dinheiro. O verbo almoçar no futuro do pretérito do indicativo indica uma ação futura em relação ao tempo passado, tivesse. Então esses são 6 tempos verbais no modo indicativo, com a terminação ar dos verbos regulares. Não é muito difícil. Uma dica para você saber o modo é só gravar o final dos verbos. Por exemplo, no presente do indicativo, a primeira pessoa, terminação o, a segunda pessoa, terminação as, a terceira pessoa do singular, terminação ar, a primeira pessoa do plural, terminação amos, a segunda pessoa do plural, terminação ais, a terceira pessoa do plural, a terminação an. Se você perceber, na conjugação dos verbos regulares, no presente do indicativo, eles vão ter essas terminações. Tente praticar e você vai perceber isso. É uma boa maneira de gravar os verbos. Agora vamos ver as terminações no pretérito imperfeito do indicativo. A primeira pessoa do singular, terminação ava. Segunda pessoa do singular, terminação avas. Terceira pessoa do singular, terminação ava. Primeira pessoa do plural, terminação ávamos. Segunda pessoa do plural, terminação áveis. Terceira pessoa do plural, terminação avam. As terminações do pretérito perfeito do indicativo. Primeira pessoa do singular, terminação ei. Segunda pessoa do singular, terminação aste. Terceira pessoa do singular, terminação ou. Primeira pessoa do plural, terminação amos. Segunda pessoa do plural, terminação astes. E terceira pessoa do plural, terminação aram. O pretérito mais que perfeito do indicativo tem as terminações: primeira pessoa do singular, terminação ara. Segunda pessoa do singular, terminação aras. Terceira pessoa do singular, terminação ara. Primeira pessoa do plural, terminação áramos. Segunda pessoa do plural, terminação areis. Terceira pessoa do plural, terminação aram. Futuro do presente do indicativo. As terminações: primeira pessoa do singular, arei. Segunda pessoa do singular, arás. Terceira pessoa do singular, ará. Primeira pessoa do plural, terminação aremos. Segunda pessoa do plural, terminação areis. Terceira pessoa do plural, terminação arão. Veja as terminações do futuro do pretérito do indicativo. Primeira pessoa do singular, terminação aria. Segunda pessoa do singular, terminação arias. Terceira pessoa do singular, terminação aria. Primeira pessoa do plural, terminação aríamos. Segunda pessoa do plural, terminação arieis. Terceira pessoa do plural, terminação ariam. Agora atenção, pois alguns verbos têm a mesma forma, porém em tempos diferentes. Por exemplo, almoçamos, primeira pessoa do plural, aparece tanto no presente do indicativo quanto no pretérito perfeito. Almoçaram, terceira pessoa do plural, aparece tanto no pretérito perfeito quanto no pretérito mais que perfeito do indicativo. O contexto no qual o verbo está inserido é que vai indicar em que tempo verbal ele está. Então, atenção para as formas verbais para você não errar, beleza? Vamos ver a conjugação dos verbos no modo subjuntivo nas 3 conjugações. Então, fica até o fim do vídeo, pois vou dar dicas para você não errar mais o modo subjuntivo. Como já vimos, o modo subjuntivo indica subjetividade, incerteza, dúvida de que o fato vai acontecer. Então, diferente do modo indicativo, o modo subjuntivo apresenta-se somente em 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos ver como aparece o modo subjuntivo nesses 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Vamos começar pelo presente do subjuntivo. Vamos conjugar o verbo dançar, que
que é da primeira conjugação, terminação ar, e é um verbo regular, ou seja, um verbo que não muda o radical. Eu dance, tu dances, ele dance, nós dancemos, vós danceis, eles dancem. O presente do subjuntivo, ele é usado para indicar um fato incerto ou duvidoso, muitas vezes ligado ao desejo da pessoa. Por exemplo, espero que apurem os fatos. O verbo apurar no presente do subjuntivo está indicando um desejo de que o fato ocorra. Agora vamos ver o verbo dançar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu dançasse, tu dançasses, ele dançasse, nós dançássemos, vós dançasseis, eles dançassem. O pretérito imperfeito é usado para indicar uma condição ou hipótese. Por exemplo, se eu recebesse o prêmio, voltaria à universidade. Perceba que o verbo receber no pretérito imperfeito indica uma condição para a ação acontecer. Agora o verbo dançar no futuro do subjuntivo. Eu dançar, tu dançares, ele dançar, nós dançarmos, vós dançardes, eles dançarem. O futuro do subjuntivo, ele é usado para indicar um fato hipotético que pode ou não acontecer. Exemplo: se você dançar comigo, ficarei feliz. Perceba que o verbo dançar está no futuro do subjuntivo, indicando um fato hipotético que pode ou não acontecer. Agora vamos ver a segunda conjugação, que tem a terminação em er, no modo subjuntivo. Mas antes quero pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Continuando, vamos ver o verbo comer, que é da segunda conjugação, terminação er, no modo subjuntivo. Eu coma, tu comas, ele coma, nós comamos, vós comais, eles comam. Agora o verbo comer no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu comesse, tu comesses, ele comesse, nós comêssemos, vós comesseis, eles comessem. Agora o verbo comer no futuro do subjuntivo. Eu comer, tu comeres, ele comer, nós comermos, vós comerdes, eles comerem. Por último, vamos ver a terceira conjugação, que tem a terminação em ir. Vamos conjugar o verbo partir, que tem a terminação em ir, no presente do subjuntivo. Eu parta, tu partas, ele parta, nós partamos, vós partais, eles partam. Agora o verbo partir no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu partisse, tu partisses, ele partisse, nós partíssemos, vós partisseis, eles partissem. Por último, o verbo partir no futuro do subjuntivo. Eu parti, tu partires, ele partir, nós partirmos, vós partirdes, eles partirem. Os verbos de segunda e terceira conjugação têm as terminações bem parecidas, no modo subjuntivo. Faça o teste, beleza? Agora vou dar algumas dicas para ficar fácil conjugar os verbos no modo subjuntivo. Anota aí. Então, para conjugar o presente do subjuntivo, coloque antes do verbo a palavra que. Por exemplo, que eu dance, que tu dances, que ele dance, que nós dancemos, que vós danceis, que eles dancem. Agora, para saber o pretérito imperfeito do subjuntivo, é só você colocar o se antes do verbo. Por exemplo, se eu comesse, se tu comesses, se ele comesse, se nós comêssemos, se vós comesseis, se eles comessem. E para você saber o futuro do subjuntivo, é só você colocar o quando antes do verbo. Por exemplo, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Fica bem fácil, né? Agora que você já sabe conjugar os verbos regulares no modo subjuntivo, tente praticar. Imperativo. Como já sabemos, no modo imperativo, a atitude do falante é de ordem, desejo, pedido, súplica. O modo imperativo apresenta-se no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. Vamos ver como se apresenta o modo imperativo nas três conjugações, com os verbos regulares. Vamos conjugar o verbo amar, que é da primeira conjugação, terminação ar, e é um verbo regular, ou seja, um verbo que não muda o radical. Vamos começar pelo imperativo negativo. Não ames, não ame, não amemos, não amei,
vocês não amem. No modo imperativo, não há a primeira pessoa do singular, ou seja, não há o eu, pois não tem como eu dar ordem para mim mesma. Para conjugar no imperativo negativo, coloque o não antes do verbo e as pessoas depois do verbo. Por exemplo, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês, beleza? Agora perceba o verbo amar no imperativo afirmativo. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. No imperativo afirmativo, as pessoas também ficam depois do verbo. Agora vamos ver o modo imperativo na segunda e terceira conjugação dos verbos regulares. Vamos conjugar o verbo comer, que é da segunda conjugação, terminação er, e o verbo partir, que é da terceira conjugação, ou seja, terminação ir. Vamos começar pelo imperativo negativo. Não comas tu, não coma você, não comamos nós, não comais vós, não comam vocês. Agora o verbo partir. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. Agora o imperativo afirmativo. O verbo comer. Come tu, coma você, comamos nós, comei vós, comam vocês. Agora o verbo partir. Parte tu, parta você, partamos nós, parte vós, partam vocês. Agora é importante você saber a formação do modo imperativo. O imperativo afirmativo é formado pelo presente do indicativo e pelo presente do subjuntivo. Só para você relembrar o presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. O presente do subjuntivo, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Então, no imperativo afirmativo, o tu e o vós vêm do presente do indicativo sem o S. Como não tem o eu, o restante no modo imperativo afirmativo é a cópia fiel do presente do subjuntivo. Então fica: ame você, amemos nós, amem vocês. Fácil, né? Já o imperativo negativo é formado através do presente do subjuntivo, sem o eu, pois como já vimos, não há a primeira pessoa do singular no modo imperativo. Com isso fica: não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. No imperativo negativo não se tira o S, nem do tu e tampouco do vós, beleza? Então por hoje é isso, espero que esta aula tenha ajudado